João capítulo 6, do verso 22 ao verso 40. Esse texto é um texto, irmãos, bastante propício para essa Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala exatamente aqui, conversando com os judeus e ensinando. A Bíblia fala aqui nesse capítulo 6, no último versículo, né? Exatamente, Jesus, ele fala sobre essa questão aqui. Ele dizia essas coisas, né? E sabia que as pessoas iriam entregar ele, Judas ia entregar ele. E Jesus pregou esse sermão quando ele estava ensinando, lá no verso 59, na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus falou que ele era o pão da vida, né? É o pão que Deus mandou do céu para nos dar alimento, para servir de alimento para a nossa alma, servir de alimento para a nossa vida. Então é interessante, irmãos, que nós vamos meditar nesse verso 35, que diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então veja bem, Jesus disse: quem crê nele, aquele que vem a ele, de maneira nenhuma vai ter fome, porque ele é o pão, ele alimenta. E quem crê nunca vai ter sede. Então quer dizer, a nossa alma é saciada tanto da fome como da sede, da fome espiritual, da sede espiritual. Com esse texto aqui, Jesus ensinando na sinagoga aqui, e ele diz para as pessoas que estavam ouvindo lá, do verso 26, na verdade, nós temos que buscar não pelos sinais que viste. Jesus tinha curado, libertado, feito cego ver, paralítico andar, ressuscitado morto, mas isso não era nada para as pessoas. Elas seguiam Jesus exatamente porque Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe. Então Jesus fala exatamente para isso. Irmãos, a Santa Ceia, ela é um culto especial, e muitas vezes nós participamos da Santa Ceia como essas pessoas seguindo Jesus. Nós não participamos da Santa Ceia porque a Santa Ceia é a essência para a vida cristã. Não é isso não. Nós participamos da Santa Ceia como obrigação, como um dever, como religiosidade. Então nós vamos no culto de Santa Ceia como se fosse um culto normal. Nós estamos dentro do critério desses discípulos aqui. Não é, a Santa Ceia não tem nada de anormal, tudo é normal. E não é desse jeito. Com a ajuda de Deus eu quero mostrar para você algumas considerações sobre esse versículo. Por quê, irmãos? Eu quero meditar com você sobre um título bastante importante: o que possuímos na mesa do Senhor Jesus Cristo? O que você tem aqui? O que Jesus deu para você? O que é teu que está aqui? Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Às vezes não paramos para pensar nisso. Em primeiro lugar, meus irmãos, a mesa do Senhor é uma mesa real e farta. Ela não é uma mesa fictícia, porque às vezes nesse negócio de pregar simbologia, pregar tipologia, as pessoas falam: não, isso aqui é um símbolo. O pão é um símbolo, o vinho é um símbolo, mas a mesa do Senhor é real. Jesus se faz presente no corpo e no sangue, o pão simbolizando o corpo e o sangue simbolizando o sangue do Senhor, o vinho simbolizando o sangue do Senhor. Então a mesa do Senhor é uma mesa real. Jesus se faz presente. É por isso que ele fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não vai ter sede. Então é uma coisa real, não é uma coisa simbólica, simplesmente. Não, é simbólico os elementos, mas a mesa é real, e a mesa é farta para quem se chegar a ela nas considerações que Jesus determinou. Só que aí surge uma questão: na mesa do Senhor temos o pão vivo que desceu do céu. Jesus se faz presente nos elementos. Então nós temos Jesus presente. Jesus, no texto aqui que nós lemos, Jesus estava presente, e Jesus está presente aqui nessa mesa, em nosso coração, em nosso ser, através do Espírito Santo. Agora nos elementos Ele está com a sua igreja. Você vai se alimentar, você vai alimentar a sua alma, você vai alimentar o seu espírito do Senhor Jesus Cristo, para você não ter fome, para você não ter sede, para você suportar as provas da vida, para você suportar as intempéries da vida, as adversidades que surgem de todos os lados. Se nós não nos alimentarmos do Senhor, irmãos,
Uma pessoa que come mal, ela não aguenta trabalhar em qualquer tipo de serviço, porque o organismo dela não está nutrido para suportar. Um atleta, para correr grandes distâncias, ele precisa estar com o seu organismo funcionando bem e estar alimentado para aguentar aquela corrida. A mesma coisa é a vida cristã. Se nós nos sentarmos na mesa e nos alimentarmos do Senhor, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum não, porque você não vai ter força para você vencer o adversário. O nosso adversário, ele tem as táticas de trabalhar, e ele sabe. Se você viu, tem uma da Discovery lá que passa, a guerra dos leões, lá, os leões predadores. Então mostrando na África lá, os bandos de leões. E é interessante, rapaz, que o leão vê aquela manada de búfalo, né? Ele vai pegar os maiores, os mais grandão, não. Ele fica de olho nas que estão o quê? Debilitados, naqueles que estão mancando, naqueles que estão mais frágeis. É aquele que ele vai pegar primeiro. A mesma coisa é o capeta, irmãos. O capeta, Pedro fala que o nosso adversário anda ruindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Ele só está de olho. Aquele está mancando, tá? Então pode deixar. Não está calçado com o evangelho da paz, está mancando, levou um tropeção, eu vou dar um jeito. Tropeçou, arrancou só a unha do pé direito, vou arrancar do pé esquerdo também, que assim ele já vai cair de uma vez já e simplesmente vai abandonar a fé cristã. Então, irmãos, nós temos que nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia é onde a nossa alma e o nosso espírito se alimenta realmente. Irmãos, eu não consigo entender como os cultos de Santa Ceia chegou na situação que está. Na minha época de povo convertido, irmãos, culto de Santa Ceia era uma alegria. O culto começava às 9 horas, mas 7 horas da manhã tinha gente esperando abrir a igreja. Hoje, meu irmão, hoje, Jesus querido, se marcar o culto 10 horas, vai ter que chegar 10h15. Eu não sei que não tem mais aquele anseio, aquela esperança, aquele gozo. Mas tudo voltou ao normal. Vocês não me seguem? Não é pelos sinais que vocês viram, não. Vocês viram que eu curei, libertei, fiz o cego ver, o coxo andar, ressuscitei morto. Mas vocês me seguem por quê? Pelo peixe que é multiplicado, pelo pão que é multiplicado. Nós tomamos uma Santa Ceia por quê? Somos membros da igreja. Só isso. Outra coisa, irmãos, na mesa do Senhor temos pão que dá vida ao mundo. Jesus é o pão que vem dar vida ao mundo. Mas vida para quem? Irmãos, nós estudamos a lição aqui, lição número 8, o pastor Manuel ministrou, e ficou para falar sobre a justificação e a reconciliação, né? E a reconciliação. Justificação é reconciliação. Irmãos, Jesus é o pão para quem é justificado e para quem é reconciliado. Não é para todo mundo, não. Não adianta tomar ou comer o pão e beber a hóstia, ou comer a hóstia e beber o cálice. Não, Senhor. Pão, Jesus é o pão do mundo, para o mundo, para aquele que é justificado e reconciliado com Ele. Porque senão é inimigo de Deus. Então, quando Jesus, na Bíblia fala que Jesus, nós temos o pão que dá vida ao mundo, na mesa do Senhor, na mesa do Senhor, nós temos um alimento eterno. Quando você se alimenta aqui cada mês, a Bíblia fala, como Paulo fala escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, fazer isso em memória de mim. Nós estamos nos alimentando do Jesus já para a eternidade. Esse culto aqui é um culto aonde nós estamos nos alimentando para a eternidade. Você se alimenta de Jesus hoje para a vida eterna. Você aqui hoje já está edificando marcos para a vida eterna. Então, na mesa do Senhor, nós temos o alimento eterno. É o alimento que perdura para a vida toda, irmãos. Não é aquele alimento que você come e ele se desfaz rápido, não. O alimento que é o Senhor Jesus Cristo, ele dura para toda a eternidade. Por isso que Jesus falou aqui, olha, veja bem, no versículo 37,
tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não, Jesus nos segura, Jesus nos guarda, Jesus nos protege. Jesus nos protege de uma maneira como a ama protege a mãe protege o seu filho, como a ama protege a criança que ela cuida. Jesus cuida de cada um de nós quando nós estamos alimentados dele. Mas se não estiver alimentado, como é que Jesus vai cuidar de você? Aí eu vejo duas coisas, irmão. Primeiro, para nós sermos amados pelo Senhor, veja bem, nós temos que amar Ele também. Ele nos ama primeiro, mas nós temos que amar Ele, é recíproco. Outra coisa, irmão, Jesus nos ama e nos alimenta para que nós também venhamos a glorificá-lo e exaltá-lo. Agora, irmãos, nós estamos perdendo a noção de tempo e de espaço. Santa Ceia, a Santa Ceia se tornou uma tradição. É uma tradição, é mais um culto. Os pastores já não pregam mais culto, mensagem Santa Ceia, já prega desabafo, já prega encrenca, já prega contando história de Davi, de Golias. Irmão, o culto de Santa Ceia é para falar de Santa Ceia. É eu, você em Cristo e acabou. É nós em Cristo e acabou, irmãos. Não tem outro, não tem um terceiro elemento. É o cristão em Cristo. Porque nós estamos nos alimentando de Cristo para vivermos com Cristo. Agora, mensagem Santa Ceia, ao pregar sobre as 7 bênçãos que Deus tem para a tua vida, pega na noite da bênção, noite da vitória. Quando Santa Ceia é Jesus e você e Jesus. Como é que Jesus está com você? Ah, eu estou bem com Jesus. É verdade, você está bem com Jesus, mas Ele está bem com você? Irmãos, na mesa do Senhor temos pão que é alimento eterno. Em segundo lugar, no primeiro lugar então, a mesa do Senhor é uma mesa real e farta. Você aqui, se você quiser sair daqui pulando de alegria e de gozo, quando você se encher do corpo e do sangue do Senhor, você vai sair daqui pulando de alegria e gozo. Segundo lugar, o Senhor nos oferece o pão para a conservação da nossa vida. Verso 35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Irmãos, olha o que diz aqui: Jesus é nosso alimento sólido para a vida eterna. Tem alguns alimentos, irmãos, alimentos líquidos, ou papinha, ou alguma coisa, que alimenta, mas não é como o alimento sólido. O alimento sólido, quando você, por exemplo, o arroz e feijão, que é tão tradicional, por que você come, você fica mais saciado? Porque é sólido, tem que digerir um pouquinho, através do metabolismo do corpo humano. A mesma coisa é o alimento da Santa Ceia. Ele é um alimento sólido, ele vai sendo digerido a pouco pelos cristãos. Mas já caiu no meu estômago, já caiu o ácido, já derreteu tudo. Mas irmãos, o importante é o que vai nas tuas veias, é o que vai no teu sangue. Lembra que o pastor Juvenal pregou sobre essa união visceral que acontece? Ou será que ninguém lembra mais? Você come a carne e o sangue, vai na tua veia, vai no tutano. Você come a carne, o organismo derrete a carne, consome a carne, mas o que é essencial da carne vai para o seu nervo, vai para os seus ossos, vai para o seu sangue, vai para a tua mente. A questão toda aqui é essa união visceral, esse alimento sólido que Jesus concede ao nosso ser, à nossa estrutura como ser humano. Irmãos, Santa Ceia é um culto aonde a nossa estrutura toda, ela tem que ser atingida, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito tem que ser atingido. Ah, irmãos, o meu coração está tão alegre. O coração está alegre, tá bom, tá certo. E a sua mente? E os seus olhos? E os seus ouvidos? Sabe, irmãos, eu não sei, foi no mês de julho, deve estar registrado na ata, eu contei para os irmãos. Eu tive um sonho, irmãos, não foi um sonho não, aquilo foi mais do que um sonho, foi uma revelação de Deus, porque as 2 vezes eu sonhei, acordei e estava sentado, eu dormi deitado e acordei sonhando sentado.
Eu sonhei que eu olhava assim, chegava numa fazenda bonita. Pensa num capim bonito. E lá tinha cabra, ovelha, cavalo, burro, tinha tudo quanto era animal. E eu olhava assim os animais bonitos, mas quando eu chegava perto, assim, curioso, que eu começava a olhar assim, os animais cheios de carrapato. Eu falava, mas meu Deus, que camarada. Aí chegava para o camarada tomar conta e falava assim, desse jeito, por que você não tira esse carrapato desse cavalo aqui? Dá salto torrado para esse animal que pega esse carrapato tudo. Aí eu pegava, olhava assim, e tinha uma égua nova, uma potranca, bonita, rapaz, alazona assim, dei uma olhada nela assim, falei, nossa, eu tive uma potranca igual essa aqui, que eu chegava, olhava na orelha dela assim, e estava entupida de carrapato. Falei, meu Deus do céu. Falei, rapaz, joga querosene aqui que esse carrapato cai tudo, rapaz. Joga querosene que esse carrapato cai tudo. Ah não, dá muito trabalho. Falei, mas meu Deus, que cara vagabundo, que preguiçoso, né? Desse jeito, no sonho. E eu acordei, estava sentado, deitado, acordei sentado. Aí voltei, eu orei de novo, deitei de novo, continuei sonhando. Aí eu começava a olhar as ovelhas, a olhar os cabritos, as orelhas todas entupidas de carrapato. Eu falava, mas não é possível, mas é que camarada relaxado, não tem engenheiro agrônomo aqui, não tem veterinário, não tem ninguém aqui para ver esse negócio não. Ah não, isso aí vai desse jeito mesmo, isso aí deve ser coisa, não tem problema não. E eu não me conformo, acordei sentado, de novo. Aí, depois conversando com o presidente Luiz, né? O Luiz lembra? O Márcio? Olha, sabe o que é? É a igreja do Senhor. O ouvido da igreja está contaminado de parasita. Irmão. Lembra que eu falei, pasto bonito, aquela fazenda, e tudo quanto é tipo de animal bonito, só que cheio de carrapato. O ouvido então, mas olha, se eu for no Senhor, você sabe o que é? Aí entupido de carrapato. Falei, meu Deus do céu. Aí, conversando, a gente chegou à conclusão: é a igreja do Senhor, irmãos. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque a igreja não está ouvindo mais o que deveria ouvir. Ouve tantas coisas, mas não ouve dos púlpitos aquilo que deveria ouvir. Também. Meu Deus, irmãos, essa também foi outra plantação de alface também. Meu Deus, essa aí depois a gente conta direitinho. Essa foi terrível. Irmãos, cuidado, Jesus é real, a Santa Ceia é real, a vida cristã é real, o céu é real, mas cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com a tua fé. Essa mensagem é para acordar você que você vai para o céu, porque tem muita gente indo para o inferno achando que está indo para o céu. Cuidado com isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ser o melhor que ninguém, eu estou aqui como profeta de Deus te alertando para você ir para o céu. Cuidado, irmãos, cuidado, pelo amor de Deus. Então veja bem, irmãos, Jesus é alimento sólido, Jesus é o pão que nos dá sustentação continuamente. Irmãos, você pode comer uma boa comida no almoço, você vai trabalhar o dia, chegar à noite você vai ter fome. Se você se alimentar de Jesus realmente hoje, irmãos, você vai ter um mês de sustentação do Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que vai estar conosco todos os dias, irmãos. Ele disse que vai estar conosco todos os dias, mas nós temos que nos alimentar dele, irmão. Irmãos, Jesus é o pão que nos dá, sabe, irmãos, satisfação, nos alimenta continuamente, sabe, não é aquilo que você come agora, daqui a pouco você está com fome, não. Você se alimenta de Jesus, você vive uma vida, sabe, é aí que eu vou entender aqueles irmãos do passado, que morreram em nome de Cristo, que não negaram a fé, porque sabia de quem cria, e sabia que tudo que eles criam era real realmente.
Mas hoje, irmãos, a coisa complicou. Então Jesus é o nosso alimento real e absoluto. Não existe um outro alimento para o crente, um outro alimento para o crente, irmãos. Você pode comer um bom churrasco, isso é bom, uma boa lasanha, o que você quiser comer, mas o melhor alimento para o cristão, para a vida do cristão, é a Santa Ceia do Senhor, porque você aqui tem um encontro pessoal, real com o Senhor, com a mesa do Senhor, que é real. Não é brincadeira, irmãos, a coisa é séria. O Senhor preparou a mesa para nós, Ele se faz presente e é real. Em terceiro lugar, irmãos, na mesa do Senhor, nós temos vinho para nos alegrar e nos animar. Isaías 55, verso 1: todos vós tendes fome, vinde e comprai sem preço, vinho e pão e leite, tudo aquelas coisas todas, Então, na mesa do Senhor, Jesus Cristo é o vinho que nos alegra continuamente. Vinho aqui é símbolo de alegria. Então Jesus, aqui o cálice, o pão sustenta, a água mata a sede, sacia a sede, mas o vinho é para dar alegria. Aí é que eu fui entender, porque esse estudo aqui eu tirei de um pregador do século XVI, faz alguns dias já. Irmãos, na mesa do Senhor, Jesus Cristo é o vinho da alegria continuamente. Por que existem tantos crentes sem alegria de servir ao Senhor, de ir para a casa do Senhor? Tanto faz como tanto fez. Para esse chover para baixo, chover para cima, choveu, rapaz, não caiu de cima, mas choveu, molhou a terra. É indiferente. Por que não existe alegria? Porque não existe Jesus. Lembra aquele louvor antigo? Não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. Cadê essa alegria? Cadê, irmãos? Parece que para ir à casa do Senhor é uma dificuldade, Parece que é um peso, Meu Deus, mas de novo Santa Ceia, como o serviço passou rápido, Já pensou? Então Jesus, na mesa do Senhor, Jesus é o vinho que nos dá alegria continuamente. Então o cristão, para ser alegre, ele tem que ter exatamente no seu ser esse símbolo do vinho, que é Jesus dando alegria a ele, gozo, paz, gozo para ele viver uma vida diante das lutas alegre, diante da tristeza alegre. O seu coração pode estar machucado, mas o seu rosto está alegre, porque Jesus vai ser o bálsamo que vai tratar no coração. Ele vai ser o bálsamo que vai tratar no coração. Então Jesus, na mesa, Ele é o vinho que nos dá alegria continuamente. Na mesa do Senhor, Jesus é o vinho que não é fabricado pelo homem. Esse é o vinho de Deus, é a alegria de Deus, irmãos. Lembra que eu estou falando de vinho como símbolo da alegria. A alegria fabricada pelo homem é esses cultos emotivos. Rapaz, mas hoje, viu, Júnior? Hoje Deus falou, viu, Luiz? Hoje Deus, rapaz, eu estou que estou. Hoje é meu dia. No domingo, segunda-feira, parece cachorro caído de mudança. Paz, Senhor, irmão. Paz, Senhor. E aí? Rapaz, sei não, viu? Não tem substância, irmão. Não tem alimento. Não tem subsistência. Não tem, irmão. Não tem. Se não for Jesus, irmão, se não for Jesus, não tem não. Acabou. É emotivo, emoção. Emoção é que nem o cara que sai de casa gritando o nome do time dele, vai lá no estádio, o time dele perde, volta para casa triste. A mesma coisa é as pessoas. Sai do culto, pulou, sapateou, gritou, sai do outro dia, levanta, já levanta, meu irmão. Bom dia, só se for para você, para mim não. Na mesa do Senhor, Jesus é o vinho que não é fabricado pelo homem. Ele é a alegria que vem do céu. Ele é a alegria constante, é a alegria eterna. É a alegria que dá gozo e gozo em abundância. Ele não é aquela alegria momentânea, aquela alegria esporádica, não. O crente não é isso não, irmãos.
O crente não é isso não. O crente tem alegria por ser cristão. Ele tem alegria de ser cristão. Por quê? Porque Jesus está nele e ele está em Jesus. Outra coisa, irmão, na mesa do Senhor, Jesus é o vinho que não dá ressaca não, irmãos. O vinho feito pelo homem aí, o cara bebe, no outro dia está com a dor de cabeça terrível. Com Jesus é diferente. Você se embriaga de Jesus, no outro dia você está melhor ainda. No outro dia que você está bom. Irmãos, no outro dia que você está bom. Agora tem as pessoas que se embriagam de Jesus e no outro dia está derrotado. Que Jesus que é esse? Não, não é Jesus não. Esse é o vinho fabricado pelo homem. É o vinho misturado. É o vinho onde existe as trapaças. Não, o vinho que é Jesus, irmãos, é o vinho do gozo eterno. É aquele vinho que, como disse a mulher de Samaria lá, quando Jesus dá dessa água para beber sempre. Se nós bebemos na mesa do Senhor, nos alegrarmos com o Senhor, o nosso gozo vai ser durável, o nosso gozo vai ser eterno, o nosso gozo vai saltar desta vida para o porvir. Nós vamos estar sempre alegres, contentes com o Senhor, porque Ele salvou nossas vidas, Ele nos resgatou, pagou o preço da nossa salvação e nos dá alimento sólido para vivermos uma vida alegre na presença dEle. A alegria do Senhor, a vossa força é. Você acha que Deus vai querer gostar de uma igreja deformada, de uma igreja triste, abatida? Não. Jesus é a nossa alegria, irmãos. Ele vai dar sempre alegria para nós. Outra coisa, irmãos, Jesus, na mesa do Senhor, Jesus é o vinho que dá direção continuamente. O vinho do homem, você toma, perde a direção, perde noção, perde tudo, fala um monte de bobagem, fala presepada, fala o que não devia. Mas Jesus na mesa do Senhor é o vinho que dá direção continuamente. Você tem direção, você se alimenta do Senhor, você tem direção agora, você vai caminhar de acordo com o Senhor. Você vai caminhar de acordo com a direção do Senhor, você vai ser direcionado pelo Senhor. Irmãos, pessoa acaba de tomar Santa Ceia, não tem mais direção de Deus? Que negócio é esse, irmão? Aonde está esse alimento? Aonde? Diz para mim. Que negócio é esse? Não, irmãos. Jesus é o vinho que nos dá direção. Não tira a direção, não. Tem tanta gente aí bebendo vinho do homem aí e está perdendo a direção. Um monte de gente desanimado, fraquejando na fé. Um monte de gente aí, irmãos, que não acredita mais em nada. Por quê? Porque não tem direção. Mas o Senhor é a nossa direção. O Senhor é aquele que nos dá a direção correta. E a nossa direção é o céu. Ele diz buscar as coisas do alto onde Jesus está. E quando nós nos alimentamos do Senhor, nós buscamos as coisas do alto, irmãos. Que negócio é esse, irmãos? Ninguém tem direção mais não? Se alimenta de Jesus e perde a direção? Não, irmãos, não é assim não. É diferente. Quem se alimenta do Senhor tem direção. Ele não caminha pela cabeça dos outros, não. Você se alimenta do Senhor, ou seja, olha que diz o verso 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Você tem direção de Deus, não precisa procurar profeta, não precisa procurar bispo, apóstolo, não precisa procurar ninguém. Se você se alimentar do Senhor, Jesus é o vinho que te dá a direção, não tira a direção não. Um monte de gente caminhando pela cabeça dos outros, irmãos, vai nessa não. Jesus é que te dá a direção, porque Ele exatamente é aquele que nos guia. Outra coisa, irmãos, quarto lugar, como nós nos alimentamos desse pão e desse vinho. Agora, como nós vamos nos alimentar desse pão e desse vinho? Primeiro, vindo à mesa do Senhor em contrição e fé. Isso aqui é um outro problema que daria para nós falarmos aqui durante umas 2 horas. Contrição e fé. Lembra que o salmista Davi, quando chegou diante do Senhor, que tinha cometido um pecado terrível, mas ele disse: Senhor, um coração quebrantado e contrito o Senhor não vai desprezar. Irmãos, eu não
não posso chegar diante da mesa do Senhor, embora eu seja convidado, e você seja convidado, com o meu coração de qualquer jeito, irmãos. Não posso. Eu não posso. Irmãos, eu não posso, irmãos. Tem que chegar na mesa do Senhor, você vai pegar o cálice, você vai pegar o pão, simbolizando o corpo e o sangue do Senhor, ou você chega com o coração contrito, coração quebrantado. Senhor, estou diante do Senhor, diante da tua mesa, eu vou me alimentar do Senhor, mas eu quero, Senhor, que o Senhor alimente a minha alma, o meu espírito. Então, vindo à mesa do Senhor, em contrição e fé. Outra coisa, irmãos, primeiro é contrição, segundo é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que come o alimento, o pão e bebe o vinho, sem ter fé realmente que Jesus está presente naquilo lá. Não tem fé, não acredita que Jesus está naquilo lá. Simbolicamente está, e nos elementos Jesus se faz simbolicamente e espiritualmente presente. Então a mesa do Senhor é real. Por isso que eu tenho que ir com contrição, espírito quebrantado e com fé. Não é de qualquer maneira. Irmãos, chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Irmãos, lembra do caso de Moisés? Moisés sabia de tudo que acontecia no deserto, e Deus queria falar com Moisés. Deus queria falar com ele. E Moisés chegou, Deus lá está lá, a sarça queima e não se consome. Aí o Moisés chega e fala assim: virarei para lá e verei esta maravilha, porque a sarça queima e não se consome. Aí ele vai sandalhona, tá? Chega lá, Moisés, tira a sandália do pé. Moisés, o negócio aqui é diferente, rapaz. Não é da maneira que você quer, não, é da maneira que eu quero. Na mesa do Senhor nós somos convidados, mas se o coração estiver contrito, e se eu tiver fé, Jesus vai ser meu alimento sólido, Jesus vai ser meu vinho da alegria, Jesus vai ser aquele que vai me alimentar continuamente, Jesus vai ser aquele que vai me dar sustentação para vencer todas as provações da vida. Mas eu tenho que estar com o coração contrito e com fé, porque eu estou me alimentando do Senhor. Irmãos, se nós não fizermos isso, nós vamos sofrer terrivelmente as adversidades. Como nós nos alimentamos desse pão e desse vinho? Segundo lugar, vindo à mesa do Senhor, reconhecendo quem Ele é. Aqui é um outro problema sério. Quem é Jesus para você, irmão? É só meu Salvador. É verdade, Ele é teu Salvador, mas Ele é teu Salvador e teu Deus, e Ele te salvou porque Ele é Deus. Ele nos salvou, está sentado à destra de Deus e está intercedendo por nós, igreja, e enviou o seu Espírito para estar sempre conosco, para Ele estar conosco através do seu Espírito Santo. Quem Ele é para você e o que Ele fez por você. Quem Jesus é para nós hoje? Para muitas igrejas, Jesus é um serviçal, Ele é um empregado. Lembra que Ele disse aqui, ó: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que me viste, sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Vocês não me seguem pelo que viu, que eu vim fazer em nome do Pai, mas sim por aquilo que eu dou para vocês. Para muitas igrejas, Jesus é aquilo que Ele é para as igrejas. Se Ele dá carro, Ele é Jesus deles. Se Ele dá casa, é o Jesus deles. Se Ele dá dinheiro, é o Jesus dele. Mas se Ele retarda as suas promessas, Ele deixa de ser Deus. Irmãos, pode a tristeza durar a noite toda, mas amanhã cedo é um outro dia. Amanhã cedo é outro dia, é outra história. Nós não podemos seguir Jesus por aquilo que Ele nos dá. Nós temos que seguir Jesus pelo que Ele é por nós. Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Eu sempre digo, tem um camarada na Bíblia Sagrada, um apóstolo, que todo mundo desce o porrete nele.
Mas se não fosse ele, nós não teríamos definição teológica nenhuma. É o nosso irmão Tomé. Se não fosse Tomé, nós não teríamos definição teológica a respeito do Senhor Jesus Cristo. Porque Tomé disse assim, quando Jesus falou assim: Tomé, crente, Tomé, sede crente. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é o meu Salvador, o meu Senhor e o meu Deus. É desse jeito que eu tenho que chegar diante da mesa do Senhor. Jesus, eu vou me alimentar do Senhor, porque o Senhor é meu Salvador, o meu Deus. O Senhor é meu e eu sou do Senhor. Mas, irmãos, esse relacionamento lá da noiva de Cantares, lá 2,14, onde a noiva diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. É desse jeito que nós chegamos diante da mesa do Senhor. E eu estou participando do Senhor porque ele é meu e eu sou dele. Então agora vai existir uma união visceral. Lá nas minhas entranhas vai estar Cristo, e na minha face vai resplandecer Cristo. Irmãos, Santa Ceia é um culto de introspecção, de sentimento profundo, para nós aprendermos do Senhor. Por último, como nós nos alimentamos desse pão e desse vinho, vindo à mesa do Senhor, crendo em seus benefícios. Quais são os benefícios da Santa Ceia? Paulo diz que o Senhor falou: fazer isso em memória de mim, memorizando o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, aquilo que Ele nos deixou recomendado para nós. Irmãos, a justificação, ela é um ato judicial que Deus aplica ao ser humano através dos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Só que tem uma coisa: a justificação não anula a nossa ingratidão. A justificação não anula a nossa rebelião. Não, de jeito nenhum. A justificação não anula a nossa falta de compromisso. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o justificado tem compromisso. Ele não é rebelde, ele procura ser justo porque ele é justificado. E eu estou vendo, irmãos, que muitas pessoas não estão parando para pensar nisso. Concluindo, na mesa do Senhor encontramos a graça e a misericórdia estendida para nós, estendida a nós ou para nós. Na mesa do Senhor eu vejo a graça e a misericórdia do Senhor. Nós não merecíamos, mas Deus, pelo seu infinito amor, deu seu Filho para que nós pudéssemos, irmãos, participar desse momento. E o Senhor está aqui diante desses elementos, em nós, através do seu Espírito Santo, e vendo cada um de nós. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele conhece o seu amanhã. Eu não conheço, não sei nada, mas Ele sabe. Só que tem uma coisa: a graça e a misericórdia do Senhor está estendida a nós. E nós não somos merecedores, mas somos participantes através da graça e da misericórdia do Senhor. Na mesa do Senhor encontramos o amor e a compaixão de Deus por nós. Deus que amou de tal maneira que deu seu Filho. Compaixão, amor infinito de Deus, compaixão, longânimo, a longanimidade de Deus. Então a compaixão de Deus, o amor e a compaixão de Deus por nós. Não perca a oportunidade de entrar na mesa do Senhor, se assentar à mesa do Senhor, com seu coração contrito e com fé, que você vai sair daqui alimentado, se regozijando e alimentado, para você suportar todas as provas da vida. Jesus é o nosso alimento e é também o nosso vinho da alegria. Você vai ter alegria e gozo, porque você vai estar alimentado do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não quero mais uma vez dizer que eu sou melhor que ninguém, mas eu quero deixar uma coisa na sua cabeça hoje: Santa Ceia é você e Cristo. Não existe um terceiro elemento. É você e Cristo. É o pastor e Cristo. É a igreja e Cristo. Não existe um terceiro elemento.
Os elementos são simbólicos, mas Cristo é real. Então a Santa Ceia é um culto real. A mesa do Senhor é uma mesa real e uma mesa farta. Como está a nossa vida com Cristo? Cada um responda para si. Hoje tem esse negócio, pergunta para o seu irmão, como é que você com Cristo? Não, pergunta para você mesmo. Pergunta para você, como é que está a minha vida com Cristo?